Versículo 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos repetir? Eu falo, você repete. Dá para ser mais forte? Vamos lá? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus seja louvado. Senhor, eu te agradeço por essa palavra do Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Que a tua mão forte se manifeste essa noite e que o Senhor faça ecoar a sua voz através da boca do teu servo, e que o Senhor edifique a sua igreja para a glória e para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Podei tomar o seu assento, desocupa as suas mãos e aplauda Jesus, que é digno de honra e de glória. Alguns minutos da sua atenção agora serão importantíssimos. Quando nós lemos a nossa Bíblia, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e versículo 10, a gente vai ver o sermão de Pedro depois do dia de Pentecostes. Todos nós aqui lembramos que em Pentecostes, coisa de 50 dias depois da festa pascual, os discípulos estavam reunidos no cenáculo clamando por uma promessa de Jesus. Jesus tinha dito: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sereis revestidos pelo poder de Deus, para serem as minhas testemunhas, Jerusalém, Cafarnaum, Samaria e até os confins da terra. Pois bem, logo que veio como um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e a Bíblia disse que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos que estavam dentro daquele cenáculo eram por volta de 120 irmãos. Eles receberam uma porção do Espírito tão poderosa que a Bíblia disse que quem estava pelo lado de fora, olhando para eles pelo lado de dentro, achavam que eles estavam embriagados. Eles gritavam dizendo: estão embriagados, estão cheios de vinho. E eu só posso crer que eles cambaleavam e até caíam, porque esses eram sinais de embriaguez. Mas quando Pedro se levanta, Pedro disse: não, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Enquanto Pedro pregava a eles, Pedro lhes entregou Jesus dizendo assim: portanto arrependei-vos agora e recebereis o dom do Espírito Santo, e sereis batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. E a Bíblia disse que o número dos que se agregaram à igreja aquele dia foram coisa de 3.000 almas, que aceitaram a palavra, se batizaram e perseveravam em 4 colunas. Quais colunas eram essas, pastor? Oração, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão. A Bíblia disse que eles tinham tudo em comum. Pastor, por que o senhor voltou aqui? Porque é aqui que nasce a igreja de Roma. A igreja de Roma nasce em Pentecostes. Cutuca alguém que está ao seu lado e diga assim: uma igreja avivada nasce em Pentecostes. Aleluia. Diga para ele, fala assim: uma igreja nasce na ação do Espírito Santo. Aleluia. Agora olhe para cá. Por quê? Porque o que se acredita é que quem abriu a igreja em Roma foram anônimos. Quem abriu a igreja de Roma não foram os apóstolos, não foram os homens reconhecidos, mas foram anônimos, que indo a Pentecostes receberam o Espírito Santo pela pregação de Pedro, e logo que foram avivados e cheios do Espírito Santo, voltaram para Roma e começaram a pregar-lhes o Evangelho de Deus. O que eu estou lendo aqui para vós nessa noite é Paulo escrevendo aos romanos, ou à igreja de Roma, na sua 3ª viagem missionária. Quando Paulo estava em Corinto, ele escreve à igreja de Roma falando da sua vontade de querer ir a Roma para lhes comunicar o dom que estava sobre ele. Fato é que Paulo, ele escreveu pelo menos 13 epístolas, 13 cartas, e essa carta é uma carta diferente porque Roma
Roma era o único lugar que Paulo não tinha ido ainda. Paulo não tinha aberto essa igreja, mas o que ele vai escrever para a igreja em Roma vai servir para todos nós aqui essa noite. É aqui no escrito de Paulo, a igreja de Roma, que ele cria a doutrina da justificação. Quando ele diz assim: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E se retroceder, Deus não tem prazer nele. É aqui que ele diz que todos nós nos tornamos pecadores por causa do primeiro Adão. O primeiro Adão pecou e todos nós nos tornamos pecadores. Mas por causa do segundo Adão, Cristo, todos nós fomos justificados. Nós fomos justificados pela graça de Deus. É aqui que Paulo disse: vós não sois salvos de vós mesmos, mas vós sois salvos por causa da graça de Deus. É aqui que Paulo fala do poder da graça. Você não é salvo pelas obras, você não é salvo porque você é bom, mas você é salvo porque a graça de Deus te alcançou. Graça fala de bênção não merecida. Graça fala do amor de Deus que me alcança. Eu amo tanto essa carta de Paulo à igreja de Roma, quando no capítulo 1 Paulo diz assim, escrevendo aos romanos: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus e apóstolo por misericórdia. Eu amo isto aqui. Eu estou falando de um dos homens mais reconhecidos de todo o Novo Testamento, mas quando ele vai se apresentar, ele não se chamado de apóstolo, de semideus, não. Ele começa dizendo: eu, Paulo, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, pela sua grata misericórdia, me separou pelo evangelho, e apóstolo eu sou, não porque mereço, mas porque a misericórdia de Deus me alcançou. Uau! Esse homem é um homem humilde. Esse homem não tem dentro de si vaidades de um cargo que ocupa, não. Quem lê a carta de Paulo aos Romanos, no versículo 7 a seguir do capítulo 1, ele comunica aos romanos o desejo de ter com eles. Para quê? Ele disse: eu quero ir ter com vocês para comunicar a vocês o dom que Deus me deu. Sabe o que significa a palavra dom? A palavra dom vem do grego charis, ou da raiz grega charis, que quer dizer presente. Ele está dizendo: o que eu recebi para estar aqui foi um presente, e o que eu recebi de graça, eu vou dar de graça para vocês. Uau! Olha o que Paulo está dizendo: eu não posso cobrar para estar aqui, porque eu recebi de graça e eu vou dar de graça. A graça me alcançou e eu preciso comunicar aquilo que Deus me deu. Eu vim aqui esta noite debaixo da graça de Deus. Levanta a mão. Não vim aqui passear, não. Eu vim aqui comunicar o dom de Deus que está sobre mim. Vou repetir: eu vim aqui comunicar o dom de Deus que está sobre mim. E eu tenho certeza que esta noite Deus está ativando o ministério de pessoas neste lugar para a glória e para a honra do Senhor. Oh, aleluia! Isso aqui é tão tremendo que Paulo, no capítulo de número 2, ele vai falar sobre o amor de Deus, mas no capítulo de número 3 ele vai falar sobre a importância de deixar o pecado. Quem ler a carta de Paulo aos Romanos vai ver Paulo falando no capítulo 5, por exemplo, sobre Priscila e Áquila, que apesar dele não ter tido contato real, o nome, o comportamento, o testemunho deles chegou a Paulo. Paulo vai falar aqui de uma igreja que triunfa no meio da luta, e eu vou te provar por quê. Porque Paulo está escrevendo essa carta por volta de 55 a 56 depois de Cristo, mas por volta de 50 depois de Cristo, o imperador romano, por nome de Cláudio, fez uma proibição, um decreto. Ele proibiu que em Roma tivesse cristãos e judeus. O que Cláudio fez isso, pastor? Cláudio fez isso porque Cláudio queria
queria parar a igreja de Deus. Cláudio fez isso porque Cláudio queria parar o evangelho de Deus. Mas Paulo agora está escrevendo coisa de 5 anos depois, e a igreja que Cláudio tentou fechar, ela está triunfando, ela está crescendo. A perseguição não parou a igreja, pelo contrário, a perseguição fez a igreja avançar, a perseguição fez a igreja prosseguir. Isso aqui é tão profético, pastor Fernando, que todas as vezes que a igreja de Deus foi perseguida, a igreja de Deus avançou. Todas as vezes que os escolhidos de Deus foram perseguidos, os escolhidos de Deus avançou. Por isso eu vim aqui esta noite dizer para você: se a luta está batendo na tua porta, é sinal que Deus está gerando crescimento para a tua vida. Se a adversidade está batendo na tua porta, é sinal que a chama de Deus está ardendo no teu coração. Como diz o ditado popular, que ninguém joga pedra em árvores que não tem fruto. Ora, quando eu abro a minha Bíblia em Êxodo, eu estou vendo o faraó que se levanta, não reconhecer a história de José. E o que é que esse homem está vendo? Está vendo o povo hebreu crescendo, e ele disse: a gente tem que parar o crescimento deles, vamos oprimi-los, vamos tratá-los com servil. Aleluia. E a Bíblia diz assim: e quanto mais oprimia, mais crescia, e quanto mais oprimia, mais crescia. Aleluia. E quanto mais oprimia, mais crescia. Pelo que o faraó mudou a estratégia. Ele chamou 2 parteiras e disse para elas: quando nascer menino, vocês matam. Mas o texto diz assim, que aquelas mulheres temeram a Deus. E quando o faraó perguntou para elas: por que vocês não estão matando os meninos? Elas disseram: é porque as mulheres hebreias são mais ágeis do que as egípcias, e quando a gente chega, ela já gerou. Levanta a mão para liberar essa palavra. Aleluia. Aquelas mulheres temeram a Deus. Elas disseram: a gente não pode tocar naquilo que é de Deus. É por isso que Satanás não para a igreja nesses 12 anos, pastor Fernando. É porque Satanás sabe que não pode parar aqueles a quem Deus levantou. Satanás até faz planos, mas Deus é quem chega primeiro. Satanás até se levanta, mas se levanta para cair. Eu estou debaixo de autoridade esta noite para dizer para alguém: a adversidade está fazendo você crescer, a luta está te fazendo prosseguir. Oh, glória! É tempo de avançar. Quem acredita, levanta a mão e dê um brado de glória a Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. Em um período em que se matava tudo que se nascia, Joquebede poderia ter tido a opção de não gerar. Joquebede poderia ter dito: eu não vou gerar, porque se eu gerar, o faraó vai matar. Mas Joquebede vai na contramão da geração. Joquebede vai dizer: eu vou continuar gerando, mesmo quando o inimigo está dizendo que vai matar, eu vou continuar gerando. E Joquebede gera. E o que nasce de Joquebede, o texto bíblico disse, era tão bonito que ela manteve vivo. A palavra aqui de bonito é saudável. É tão saudável que se manteve vivo. Tudo aquilo que é gerado através de nós, aleluia, e é gerado de forma saudável, permanece vivo. Vou repetir: tudo aquilo que é gerado através de nós em forma saudável permanece vivo. Uma certa vez, aleluia, quando um rabino